Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Começamos hoje a nossa aula sobre o superendividamento do consumidor. Bem, falando um pouco sobre a lei do superendividamento, não foi uma lei esparsa que o nosso legislador fez. Ele fez uma legislação que alterou o Código de Defesa do Consumidor. E aí alterou princípios, alterou instrumentos de defesa do consumidor, que é o artigo 5º, colocou novas práticas comerciais abusivas, colocou novas possibilidades do consumidor endividado poder estar transigindo na justiça para poder tentar sanear o seu problema, e aí seria a questão que envolve o tratamento do consumidor. E falando um pouco sobre essa lei foi um projeto de lei apresentado lá no Senado, isso no ano de 2013, e aí em 2015 eles votaram, em 2015 segue para a Câmara dos Deputados, na Câmara dos Deputados ficou de 2015 até 2021, e aí quando nós estávamos em plena pandemia, aconteceu efetivamente um grande problema para os consumidores brasileiros. Tá? O Ministério da Economia, à época, dado exatamente que aquele período de pandemia, teve fechamento de empresas, o lockdown, e aí a gente não podia continuar a nossa rotina normal, etc., de vida, né? Muitas empresas não podiam abrir, e aí, com isso, foi aumentando o número de pessoas desempregadas. Tá? Para vocês terem ideia, o Ministério da Economia, à época, identificou que tinham 1.600.000 pessoas desempregadas. E aí eles, na verdade, deram um gás no projeto que estava lá na Câmara dos Deputados. Isso volta para o Senado, votaram, isso volta para o Senado em 2021. E no ano de 2021, o projeto foi votado e se tornou a Lei 14.181. 14.181 de 2021, onde, na prática, a gente teve uma grande alteração no Código de Defesa do Consumidor no que diz respeito às questões que envolvem o superendividamento. Agora, a grande questão que se coloca é a seguinte: o que é o consumidor superendividado? Qual é o conceito de consumidor superendividado? Quando a gente falava do conceito de consumidor, lá no artigo 2º caput, a gente explicou e a gente teve já a aula passada falando que consumidor, segundo o nosso código, artigo 2º, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que esteja adquirindo ou utilizando um produto ou serviço como destinatário final. Já falamos que esse destinatário final pode ser destinatário final fático, destinatário final econômico. Nós temos 3 teorias que explicam esse conceito jurídico de consumidor: teoria finalista, maximalista, finalista aprofundada. Tá? Mas, no que diz respeito ao conceito de consumidor superendividado, o legislador ele já foi mais restritivo. Tá? E mais restritivo por quê, Ramon? Porque no conceito de consumidor, que está no artigo 54, letra A agora, ele fala que, na prática, consumidor vai ser somente pessoa física, não existe mais consumidor superendividado que seja pessoa jurídica, porque tem legislação apropriada, que vocês estudam direito empresarial, falência, recuperação judicial, lá tem procedimento próprio. Então, consumidor, para ser considerado o consumidor superendividado, primeiro, precisa ser uma pessoa física. Essa pessoa física que esteja adquirindo dívidas provenientes de relação de consumo. Então, dívidas de locação não vão entrar nessa questão da proteção aqui do consumidor superendividado. Dívidas condominiais também não vão entrar. Dívidas de pensão alimentícia também não vão entrar, né, nesse sistema de proteção. Então, especificamente falando, precisa ser dívida relacionada à relação de consumo. Poderia ser dívida proveniente, por exemplo, de prestação continuada, tipo Vivo, plano de saúde, os nossos planos aí de internet, no modo geral, a EDP, isso tudo entraria, tá, como sendo um sistema de proteção, bem como também financiamentos gerais que você faça. Tá? Então, financiei exatamente um aparelho na loja, estou pagando agora os boletos, isso também tem esse sistema de proteção. Então, tem que ser consumidor, pessoa física, adquirindo dívidas de consumo, que esteja em boa fé. E aí,
Por quê? Porque o nosso legislador ele não vai aceitar um sistema de proteção em duas hipóteses. Primeiro, quando houver fraude do consumidor, se houver fraude ao tomar o crédito, ele não vai ter sistema de proteção, e também ele não vai ter sistema de proteção quando ele já adquirir dívidas sabendo que não tem a condição de pagar. Tá? Quando ele se utiliza do sistema de crédito de forma proveniente de má fé, já sabendo que ele não vai conseguir cumprir com aquelas obrigações. E, por último, também não estaria dentro do sistema de proteção dívidas de alto luxo. Então, se a pessoa ela adquiriu uma dívida de alto luxo, comprou uma Mercedes-Benz, 0 km, parcelou isso em não sei quantas vezes, e agora ele não está conseguindo pagar a Mercedes, não está conseguindo pagar aquela passagem para Dubai, onde ele passeou, nas compras que ele fez, também não vai ter esse sistema aqui de proteção. Tá? Onde que isso está, Ramon? Artigo 54, letra A. E nesse artigo 54, letra A, eu já vou colocar aqui no slide, ele fala dessas questões que envolvem, eu botei como regras específicas do superendividamento, e aí nessa proteção de pessoa natural, aqui estaria o conceito. Então ele fala que consumidor superendividado, 54A, este capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. Parágrafo 1º. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer o seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Parágrafo 2º. As dívidas referidas no parágrafo 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive de operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada, como aí eu coloquei de internet, plano de saúde, escola do filho, a nossa faculdade, etc. Parágrafo 3º. O disposto nesse capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorra de aquisição de contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. E aí, pessoal, a ideia aqui do legislador é que ele criou um princípio da proteção simplificada do luxo. Esse princípio significa o seguinte: a proteção de algo que seja extremamente necessário não vai ter a mesma proteção para produtos ou serviços de alto luxo. Então, se eu não estou conseguindo pagar minha Mercedes-Benz, não estou conseguindo pagar minha viagem para Dubai, não estou conseguindo pagar aquele telefone que eu comprei de 15 mil reais, isso eu não vou ter esse regime de proteção que a gente vai falar durante a nossa aula. Tá? Então, teria que ser situações onde houvesse uma maior necessidade de aquisição feita por parte do nosso consumidor. Dado esse conceito, uma coisa que a gente tem que falar é que o estado de endividamento não se confunde com o estado de superendividamento. Por que disso, professor? Porque no conceito ele fala que para ser consumidor considerado superendividado, tem que ser a impossibilidade, está no parágrafo 1º do artigo 54A, tem que ser uma impossibilidade manifesta do consumidor não conseguir pagar suas dívidas. E mais, ele não consegue pagar suas dívidas sem comprometer o tal mínimo existencial. Mas, professor, o que é o mínimo existencial? Mínimo existencial é o mínimo que você precisa ter para poder estar vivendo com dignidade. Partindo do pressuposto que nós temos no Brasil muitas famílias que sobrevivem com um salário mínimo, o governo ele regulamentou o mínimo existencial em R$ 600. Ah, mas esse valor é muito baixo. Sim, esse valor é muito baixo. E aí, partindo do pressuposto que tem realidades e realidades muito diferentes das pessoas que vivem aqui no Brasil, realmente, se a pessoa ela sobrevive com um salário mínimo, o mínimo existencial que tem que ficar garantido para ela é de R$ 600.
Agora, Ramon, e se essa pessoa ela ganha um valor superior, ela ganha um valor maior, como é que vai ser? Como é que ela vai conseguir sobreviver com R$ 600? Se ela tem um filho na escola, se ela paga dois, três filhos na escola, se ela tem os compromissos pessoais dela, plano de saúde, etc. e tal. Existe uma lei 10.820 que regulamenta o máximo de autorização em folha de pagamento, quando você faz financiamento com desconto em folha. Tá? E aí, a jurisprudência ela está tendo o entendimento que aquele máximo que a lei que regulamenta, a lei 10.820, regulamentou, que é em torno de 35% do seu salário, não pode comprometer mais do que 35% do seu salário, isso tem se entendido como sendo o nosso tal mínimo existencial. Tá? Então, existe decisões lá no STJ, temos decisões também nos tribunais de Justiça de Minas Gerais, de São Paulo, onde entende que, de fato, o mínimo existencial é quando excede a 35, 30 ou 35% do comprometimento do seu salário. Então, se eu estou com um montante de dívidas que agora está excedendo até 50% do que eu ganho e eu não estou conseguindo pagar, de fato, eu já vou ter essa proteção jurídica legal. Tá? Agora, existe uma diferença entre os conceitos de consumidor superendividado ativo e consumidor superendividado passivo. O que é o consumidor superendividado passivo agora? O consumidor superendividado passivo é aquele que passa por acidentes da vida. É uma situação de desemprego que a pessoa não esperava. É uma pessoa que tem dois empregos e, do nada, ela perde um emprego e agora, com apenas o outro, ela não consegue pagar as suas dívidas, os seus compromissos que ela estava pagando regularmente. Casos de doença, casos de separação, e aí a pessoa entra num sistema de depressão, fica doente. Ou seja, quando a pessoa ela fica superendividada por uma situação que envolve um acidente da vida, ela vai ter esse sistema de proteção, porque ela assumiu compromissos em boa fé, acreditando que de fato ela pudesse estar pagando, tá? E como de fato muitas vezes ela já estava pagando. Essa pessoa ela tem todo o sistema de proteção. Nós temos agora o consumidor superendividado ativo. E esse consumidor superendividado ativo, ele tem o ativo consciente e o ativo inconsciente. O que é o ativo consciente, Ramon? Foi entendido como sendo consumidor superendividado ativo consciente aquela pessoa que assume dívidas com o propósito de não efetuar o pagamento. É aquela pessoa que muitas vezes ela pega, chuta o balde e fala assim, só se vive uma vez, aquelas justificativas que a gente fica dando para nós mesmos, né? Eu mereço comprar esse aparelho celular de 15, 18 mil reais. Eu mereço uma viagem para os Estados Unidos, mesmo sem estar podendo. Parcelo tudo no cartão de crédito. Esse já sabe que ele não vai conseguir pagar. Aqui o sistema de proteção não vai conceder para ele. Tá? Então, o consumidor superendividado ativo consciente não tem o sistema de proteção do nosso código, com essa alteração legislativa aí da Lei 14.181. Agora, nós temos um outro consumidor, que é chamado consumidor superendividado ativo inconsciente. É aquele que adquire determinados produtos ou serviços, mas ele foi condicionado muitas vezes a fazer isso. Ele não estava agindo de má fé. Ramon, me dá um exemplo desse consumidor superendividado ativo inconsciente. Quando você pega e faz determinadas viagens, suponhamos que você viaja para um determinado hotel, vai conhecer um determinado local turístico, bastante turístico, eles fazem isso justamente em localidades que têm muitas pessoas ali, turistas, etc. E aí eles pedem para você conversar com o pessoal do marketing. Esse pessoal do marketing, eles oferecem situações para a gente, tá? E eu já caí numa armadilha dessa, mas na verdade quando eu caí nessa armadilha eu já estava ciente que eu não ia adquirir nada. Eles ofereceram, eu estava numa condição em Fortaleza, com o braço quebrado, e aí a gente ia fazer um passeio no Beach Park, e antes, lá fora do Beach Park, alguém me sondou e chegou e falou o seguinte, olha, eu quero estar fazendo, oferecendo para você, estava eu e a minha esposa, eu quero oferecer para vocês uma oferta aqui, tal, de um pacote
e etc. E eu já sabia que eu não ia adquirir. Então, previamente dessa reunião, e era só assistir a reunião durava, segundo ela, em torno de uma hora e meia, a apresentação. E aí, independente de eu comprar ou não o pacote deles lá, eu iria estar ganhando, tipo, almoço para 6 pessoas, nós estávamos em 6 casais, em, desculpa, em 3 casais, iria ganhar o almoço para todo mundo, gratuitamente, ia ganhar um brinde, independente de adquirir. Tá? Isso foi bem esclarecido antes. Eu já entrei com o propósito de não comprar de forma alguma. Mas eles começam a oferecer exatamente uma ideia e você não aceita, muda o valor, muda o pacote, você não aceita, e eles vão fazendo. E aí tem todo um clima, você está numa sala de reunião, tem várias pessoas com duas, sempre normalmente 2 pessoas com um vendedor, e aí numa sala onde deve ter em torno de umas 10 mesas dessa, alguém do nada fala que comprou, aí todo mundo pega, para a reunião, aí bate palma, eles oferecem ali uma bebida alcoólica para poder tornar o negócio mais envolvente, tem um telão para você poder assistir lá uma mensagem deles, e etc. Enfim, é tudo conduzido, tá? Um marketing super agressivo para você de fato e aceitar. Eles de fato têm muitos bons argumentos, tá? Então muita gente na prática adquire algo ali que intencionalmente, se ele tivesse pensado melhor, ele não teria adquirido. Esse é o tal do consumidor super endividado, ativo e inconsciente. O que eu estou querendo falar em relação a esses conceitos? Não tem sistema de proteção aquele consumidor que é classificado como consumidor superendividado, ativo, consciente. Esse, de fato, que age em má-fé, ele não tem sistema de proteção. Mas o ativo inconsciente e o passivo, consumidor superendividado passivo, ele tem todo esse sistema de proteção legal e jurídica que a gente aqui falou, tá joia? Que a gente vai falar, desculpa, que a gente vai falar. E aí algumas alterações que foram feitas no Código de Defesa do Consumidor com essa lei. Primeiro, e aí a gente já falou até em aula passada, foi inovado 3 novos princípios. O artigo 4º, que trata de princípios no Código de Defesa do Consumidor, ele na prática inseriu 3 novos princípios. Então ele fala aqui, ó, inciso agora 9, fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores. E a gente, o artigo 6º do Código, ele também fala que nós teríamos que ter educação para o consumo. E essa educação para o consumo, educação financeira, educação para o consumo consciente, evitaria muitas situações de superendividamento, onde você iria ensinar para a pessoa economia familiar, que ele não pode gastar mais do que ele ganha, para poder ele não cair nessas armadilhas do mercado. Que de fato a gente sabe que é muito bom a gente consumir, a gente comprar um negócio novo, que a gente queria muito, mas a gente pode fazer isso sempre de uma maneira responsável. Você não pode botar os pés pelas mãos. E as empresas, os fornecedores, no modo geral, eles estão muito preparados para poder vender. Tá? Então, por isso que a gente deveria ter uma educação financeira. Eu me lembro que em uma aula que eu tinha uma aluna que era vendedora de carro e ela falou o seguinte: Ramon, na prática, o que acontece? Quando uma pessoa chega para poder ver um carro da concessionária que eu trabalho, e ela mexe com vendas há muito tempo desse tipo de produto, ela falou, o difícil é a pessoa estar lá. A partir do momento que ela já entrou, eu já estou mais ou menos com 50% da compra feita. Tá? E aí ela falou, aí entra aquele sistema envolvente. Então, por exemplo, principalmente se for, segundo ela, tá? Tipo sábado, que eles fazem lá um café da manhã, aí tem salgadinho, tem uma cervejinha, e aí a pessoa leva a família, tem lugar para a criança ficar brincando, cuidadora lá, para poder os pais ficarem mais reservados lá com o vendedor. E aí ela falou, então a pessoa me chega com um certo valor financeiro, numa proposta para um determinado carro, eu ganho a comissão da venda. Só que ela falou, o que acontece? O banco, quando eu consigo jogar um financiamento, ele também me paga uma comissão. Tá? Então, para mim, já seria ótimo que ele comprasse o carro. Eu já vou ganhar a comissão em cima do carro. Mas é muito melhor se eu conseguisse colocar já um financiamento. Então, eu tento vender para ele
aquele carro que muitas vezes seria um superior do que ele não estava intencionalmente querendo comprar, mas eu já consigo muitas vezes vender uma coisa mais a outra. Para mim, a melhor venda seria conseguir vender um carro financiado, tá? E aí eles colocam já aquela garantia estendida, que a gente sabe que a gente não precisa disso, porque quando a gente fala de vício oculto, já atende aqui os preceitos para o direito do consumidor, mesmo com períodos fora daquela garantia contratual de fábrica. E aí ela falou, então, isso a gente na prática tem todo um preparo para conseguir fazer isso. Então eu ganho a comissão da venda, ganho a comissão do financiamento, ganho a comissão aí da garantia estendida, que é feito na prática um seguro que eles estão vendendo para a gente, tá? E com isso eu consigo simplesmente ganhar um valor agregado maior, tá? Então veja bem, nós consumidores nós não estamos preparados para poder muitas vezes ser submetido a esse tipo de venda. Então, se a gente já tivesse, desde lá do ensino fundamental, educação financeira, educação para o consumo consciente, evitaria muitos casos de superendividamento. Tá? Nós temos também como princípios novos inerentes ao superendividamento essa educação ambiental do consumidor. Ele fala aqui, olha, fomento de ações direcionadas à educação financeira e educação ambiental. O nosso código, apesar de que consumo tem muito a ver com questões ambientais, né, porque quanto maior a produção, quanto maior o número de produtos oferecidos no mercado, isso aumenta, de fato, a poluição. O nosso código ele não fala muito sobre questões ambientais, tá? Mas aqui é um dos artigos. Só tem na prática esse, e lá no artigo 51, quando ele fala de cláusulas contratuais abusivas, ele também fala de proteção ambiental. Mas, assim, é uma questão de consciência, né? Então, é você simplesmente não consumir, por exemplo, coisas de plástico, sei lá, evitar comprar um determinado produto pelo outro que gera um menor impacto no meio ambiente. Ou seja, isso teria que ter essa educação ambiental também desde o ensino primário para que a pessoa possa estar crescendo com esse tipo de consciência. Está aqui na lei, acredito que isso possa estar melhorando para o futuro, né? Nós temos também aqui como um novo princípio, inciso 10 do artigo 4º, ele diz: prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Por que disso, Ramon? Porque quando a gente fala de consumidor superendividado, o consumidor superendividado ele é uma pessoa que ele está ele é inexistente para o mercado de consumo, porque ele não consegue financiar mais nada, porque o nome dele está negativado, ele não tem acesso a crédito. Ele é uma pessoa que sofre de um sistema de ansiedade, ele sofre muitas vezes com depressão. Em casos mais severos, essa pessoa tem uma tendência aí a suicídio. Ele se envolve com álcool, ele pode se envolver com drogas, ele é uma pessoa sem produtividade. Ele de fato se torna uma pessoa doente, tá? Então, na prática, quando a gente fala aqui, olha, que é a prevenção e o tratamento para evitar a exclusão social do consumidor, é porque com o superendividamento, a pessoa ela fica de fato num sistema muito angustiada. Sequer quando a gente não fala, por exemplo, nos casos mais severos, que ela pode até tirar a própria vida. Eu acho que todo mundo já, pelo menos, já deve ter ouvido um caso ou ouvir falar de uma pessoa que se suicidou exatamente por questões de dívida, que ele não estava mais aguentando a pressão. Então, justamente isso entra também agora como sendo expressamente um princípio norteador dessa lei. No artigo 5º, que fala da Política Nacional das Relações de Consumo, entrou exatamente com novos mecanismos. Tá? Então, aqui, olha, inserção de 2 novos instrumentos na Política Nacional das Relações de Consumo. Nós temos aqui, inciso 4 do artigo 5º, instituições de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor, pessoa natural. Veja bem, nós temos aqui na lei do superendividamento, na lei 14.181,
artigos que tratam de prevenção e artigos que tratam de tratamento. A prevenção seria o quê? Como o próprio nome já está falando, situações que vão prevenir que a pessoa se torne um consumidor superendividado. Educação financeira, um princípio norteador dessa lei agora é um princípio do crédito consciente, onde o crédito a empresa só pode conceder quando ela fizer uma análise que a pessoa de fato tem condição de pagar, tá? Agora, fora essa prevenção, se a pessoa já se encontra num estado de superendividamento, nós temos um sistema que a gente vai falar numa próxima aula, que é uma fase de repactuação judicial da dívida. Artigo 104, letra A, 104B e 104C. Então, aqui, ele fala que nós vamos ter criação de mecanismos, tanto na justiça quanto extrajudicial. Poderia ser, por exemplo, utilizado o PROCON, que é um órgão criado justamente para fazer esse sistema de proteção. E no judiciário nós teríamos que ter também núcleos apropriados, porque ali existe um procedimento todo específico, tá? Nesse artigo 104, letra A e letra B, para poder fazer o tratamento para que essa pessoa superendividada possa retornar ao mercado de consumo. E o 104, letra C, ele fala que nós teríamos esses mecanismos extrajudiciais. E esses mecanismos extrajudiciais poderiam muito bem, por exemplo, ser órgãos de proteção e defesa do consumidor. Tipo aqueles feirões que acontecem de tempos em tempos, onde fica aquela fila enorme, tá? Em Vitória, ali perto do Álvares Cabral, em Vila Velha, no Tartarugão, já teve esse tipo de feirão, onde os consumidores superendividados vão lá e tentam fazer um acordo com todos os credores para que ele possa, de fato, conseguir voltar para o nosso mercado de consumo. Nós tivemos aqui também modificação na lei, deixa eu passar esse slide, no que diz respeito à inserção de novos direitos básicos do consumidor. Esses 3 direitos básicos do consumidor, nós já falamos até em aula passada, tá? Mas vamos ler só para a gente poder estar relembrando sobre eles. O artigo 6º, que fala dos direitos básicos do consumidor, ele fala, são direitos básicos do consumidor, e aí inseriram agora mais outros 3. Inciso 11, a garantia de prática de crédito responsável, de educação financeira, olha, novamente ele falando sobre educação financeira, e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservando o mínimo existencial nos termos da regulamentação por meio de revisão e repactuação de dívida, entre outras medidas. Esse inciso 11 é praticamente como se fosse um resumo da lei, né? Ele fala tanto que nós teríamos aí situação de proteção, de prevenção e tratamento. Ele fala de mínimo existencial, que seria aquele mínimo para você poder sobreviver com dignidade, e garantia de uma educação financeira, educação para o consumo consciente. Tá? Tomara que isso melhore para o futuro. Tá? Outra, inciso 12, prevenção do mínimo existencial nos termos da regulamentação e repactuação de dívida na concessão do crédito. Você vê que o legislador está bastante preocupado com esse mínimo existencial. E a Ramon, fala de novo sobre esse mínimo existencial. Existe uma regulamentação federal que tratou desse mínimo existencial e fora esse decreto que regulamentou esse mínimo existencial, ficou em R$ 600, tem que lembrar que nós temos aí esse sistema agora de proteção também, onde a Lei 10.820 fala do máximo que a pessoa possa ficar comprometida com o seu salário. E aí a jurisprudência tem caminhado a entender que esses 35% de comprometimento em dívidas de consumo já seriam suficientes para poder tornar a pessoa como sendo uma pessoa superendividada. Tá? Inciso 13, último direito básico do consumidor inserido aqui pela lei. Informação acerca de preço de produtos por unidade de medida, tal como quilo, litro, metro e outra unidade, conforme o caso. É aquilo que a gente muitas vezes verifica em alguns supermercados, né? O supermercado ele pega, ele coloca um determinado valor, e aí, por exemplo, vou comprar uma garrafa de Coca-Cola. Quanto é que está a garrafa de Coca-Cola? De 2 litros está R$ 10. Aí eu vou comprar, por exemplo, aquela outra garrafa que vem 1 litro.
Para poder valer a pena, para ficar equitativo, teria que ser essa de 1 litro, pelo menos R$ 5. Se ela tiver R$ 7, você, na sua cabeça, já dá para fazer a conta que não vale muito a pena comprar essa de 1 litro. Está valendo mais a pena pagar só mais 3, talvez, e pegar de 2 litros. Só que tem produtos, por exemplo, que não dá para a gente poder estar fazendo uma conta fácil. Tá? Ou seja, comparar, por exemplo, uma lata de cerveja que tem 473 ml, uma outra que tem 269 ml, o que está valendo mais a pena? Entendeu? Então, ele já deveria colocar, quando ele oferta o produto no supermercado, quanto que vai ficar o preço por litro em cada uma dos produtos ali, para que você possa fazer uma conta fácil para saber se vale a pena um ou outro. Tá? Muito bem. Houve uma alteração de inserção de 2 novas cláusulas abusivas. Cláusulas abusivas, o Código tratou onde? Artigo 51. Artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. E aí, as 2 inserções de cláusulas abusivas foi o quê, Ramon? A primeira, quando ele fala assim, condicione o limite de qualquer forma de acesso aos órgãos do Poder Judiciário. Expressamente ficou o seguinte, 51, inciso 17. Condicione ou limite qualquer forma de acesso aos órgãos do Poder Judiciário. Como assim, Ramon? Dá um exemplo. Você vai no banco, e aí vai poder tomar um financiamento, por exemplo, de casa própria. Só que você tem uma ação contra o banco de outra coisa que o banco fez, que te prejudicou, que causou um excessivo constrangimento, tipo uma negativação indevida de quando você estava com as contas em dia. Então, você tem uma ação tramitando na justiça. O gerente do banco pega, acerta o financiamento com você, já fala que vai liberar o crédito, você está precisando daquele crédito para poder estar entrando lá no novo imóvel e tal. Só que depois que eles reconhecem que existe essa ação sua, movida contra o banco, ele fala o seguinte, olha, eu só posso finalizar aqui esse financiamento se você for lá e desistir do processo. Então, ou seja, isso agora está expressamente proibido. Ele sequer pode falar sobre essa possibilidade. Tá? Outra, estabeleçam prazos de carência em caso de pontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir de purgação da mora e de acordo com os credores. Literalmente ficou aqui, olha, estabeleçam prazos de carência, isso é o inciso 18, em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor. Dá um exemplo, Ramon. O sujeito tinha, por exemplo, um contrato de seguro, e aí o seguro foi financiado. Daí ele não conseguiu pagar, por exemplo, 1 ou 2 parcelas. O seguro meio está ativo, ele não foi cancelado. Só que aí, quando você paga essas parcelas, ele coloca um período de carência. Olha, quanto tempo você ficou sem pagar? Ficou 20 dias. Então, durante os próximos 20 dias, se acontecer algum sinistro, a gente não vai se responsabilizar. Isso acontecia também muito com plano de saúde. Tá? Como eu já falei com vocês, eu trabalhei no PROCON muitos e muitos anos. Hoje isso é considerado abusivo pela própria jurisprudência, o próprio Código já falava sobre isso, mas os contratos, principalmente anteriores ao Código de Defesa do Consumidor, tipo um contrato lá da década de 80, 85, quando começaram a surgir esses planos de seguro de saúde, você tinha expressamente essa cláusula. Cada dia de inadimplemento do consumidor, quando ele quitava, ele precisava ficar, vamos botar, submetido a esse prazo de uma carência temporária. E isso hoje já é considerado ilegal. Já estava sendo considerado ilegal, assim como estou falando, pela jurisprudência, só que agora ficou expresso aqui na lei. Tá? Esse artigo 54A nós já falamos, e aí vamos falar agora do artigo 54B. O 54B, ele diz respeito à oferta de crédito. E ele complementa um artigo 52 que fala dos deveres inerentes do fornecedor quando ele vai fazer uma oferta de crédito para o consumidor. Então, não foi revogado o artigo 52, mas o artigo 54 ele meio que fez uma complementação daquele outro. Tá? E agora, esse artigo 54, letra B, ele diz assim, no fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas do artigo 52, e nesse artigo 52 ele fala que as informações obrigatórias taxa de juros,
anual que vai ser utilizado pelo banco. Ele fala que é obrigatório também você ter o valor da prestação, o valor total a prazo, o valor total à vista. Isso precisa ficar muito bem esclarecido. E, tirando aquele artigo 52, que ainda continua, as regras agora inerentes a esse contrato de contratação ficaram como? Então, ele fala, aqui, além das informações obrigatórias previstas no artigo 52 deste Código e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor ou intermediário deverá informar o consumidor prévia e adequadamente no momento da oferta sobre, inciso 1, custo efetivo total e a descrição dos elementos que a compõem. Professor, o que é esse custo efetivo total? Quando a gente vai num banco para poder tomar o crédito, tá? Não é só a taxa de juros que te interessa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas se você pegar um contrato de financiamento, você pode muito bem reconhecer. Para a pessoa poder analisar a sua vida financeira e só para dizer se você vai ter direito ou não a tomar aquele crédito, ou seja, uma análise técnica que alguém há de fazer, onde ele vai pegar o seu contra-cheque, vai analisar um, uma consulta lá no Serviço de Proteção ao Crédito, vai fazer uma avaliação de fato daquilo que você está querendo tomar como empréstimo, ele poder falar se você tem ou não tem direito, isso é cobrado da gente. Tá? Só que eles não deixam isso muito bem claro para você. Outra, você chega para poder trocar um carro. Uma pessoa fazer uma avaliação do seu carro para poder chegar num determinado valor, aquele negócio assim, vem um avaliador, olha para o seu carro e fala assim, ó, posso dar 40 mil reais. Isso tem um custo. Isso tem um custo. Só que esse custo muitas vezes não é muito bem esclarecido. E isso faz parte desse custo efetivo total. Então, nesse custo efetivo total, muitas vezes, eles cobram uma taxa de análise de crédito, taxa de análise de avaliação. Quando é, por exemplo, para imóveis financiados, a visita no engenheiro do imóvel para poder saber qual é o valor do imóvel, para poder estar fazendo um financiamento. Isso tudo é cobrado e isso tudo faz parte desse SET, desse custo efetivo total, seguro, tá? E isso agora tem que ser muito bem informado. Então, nesse inciso 1, que ele fala desse custo efetivo total, que a gente chama de SET, o parágrafo 2º do artigo 54b, ele deixa muito bem claro do que se trata. Para efeitos deste Código, o custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor consistirá em taxa percentual anual e compreenderá todos os valores cobrados do consumidor, todas essas taxas que a gente falou agora, sem prejuízo do cálculo padronizado pela autoridade regulamentadora do sistema financeiro. O que é, professor, esse cálculo padronizado pela autoridade regulamentadora do sistema financeiro? O sistema financeiro é regulamentado pelo Bacen, né, pelo Banco Central. E aí eu me informei para saber, já fiz uma pesquisa para saber se existe uma padronização, porque muito embora, pessoal, você tem aí, por exemplo, banco oferecendo juro de 1%, banco oferecendo juros de 1,5%, a forma de como esse cálculo é feito pode fazer com que a prestação seja maior ou seja menor. Então, muitas vezes você entra num financiamento, por exemplo, que aparentemente está ruim, tipo, está 1,5%, e outro banco está operando com 0,9% na taxa, só que a forma de cálculo, como não tem uma padronização, só esse número de porcentagem isso não vai ser suficiente. E hoje isso deveria ser regulamentado, um padrão, para que você, de fato, quando visse que tem uma taxa de juro, aquela taxa nominal já seria suficiente para poder o financiamento ficar melhor para você. Tá? Infelizmente, isso ainda não existe até agora. Talvez de ser feita agora a partir, efetivamente, dessa alteração legislativa. Né? O inciso 2 do 54b, ele fala o seguinte: taxa efetiva mensal de juros. Isso por quê? Por que ele falou mensal? Porque apesar do artigo 52 ele falar dessa taxa anual, no parágrafo 2º agora a gente acabou de ler, ó, custo efetivo total da operação de crédito consistirá na taxa percentual anual. Uma taxa anual muitas vezes não direciona você. Já numa taxa mensal você já faz mais ou menos na ideia de que aquilo está muito caro, está muito alto. Tá? Então, por exemplo, colocar assim, está sendo cobrado anualmente uma taxa, por exemplo, de, sei lá,
40% ao ano. 40% ao ano não faz muito na sua cabeça, em certo sentido. Tá? Igual quando você pega aquela taxa de cartão de crédito, quando se fala de 14% ao mês, tipo, conta corrente que tem aquele limite ali que você possa utilizar quando você fica negativo, né? Aquele limite de crédito, quando você estoura aí o valor que você tem em saldo em conta. Se você olhar, muitas vezes aquilo ali é uma taxa de 200% anual. É uma taxa assim, homérica, muito alta. Então, assim, por isso que esse crédito, quanto mais fácil, mais cara é a taxa. Então, ele tem que hoje informar quanto que é a taxa anual e quanto que é a taxa mensal. É obrigatório. Antes, o código de fato, no 52 lá, se você pegar e ler, você vai ver que ele falava só de taxa anual. Hoje, já fala agora expressamente que teria que ser a taxa também mensal. Muito bem. Inciso 3. O montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser de, no mínimo, 2 dias. Era muito comum você chegar num banco e aí ele chegar, o gerente conversar com você e falar o seguinte: olha, eu consegui aqui uma condição específica para você, essa condição está muito boa, ela está sobrenatural, só que você tem que fechar agora. Só consiga essa taxa se você fechar nesse momento. E aí, assim, te inibia de você, por exemplo, ir num concorrente e ver, por exemplo, se você não conseguiria uma taxa melhor. Então, hoje, quando você chega numa instituição financeira, condiciona um determinado financiamento, obrigatoriamente tá proibido ele falar que aquela condição ele só consegue fazer naquele momento. No mínimo, vai ter uma validade de 2 dias. Tá? No mínimo, já tem uma validade de 2 dias garantido aqui pelo código. É abusivo se ele falar que ele só consegue fazer aquele sistema de financiamento neste momento. Tá? Parágrafo 54b, inciso agora 4. O nome e o endereço, inclusive o eletrônico do fornecedor. Então, ele precisa dar informações. Quando a gente fala de banco físico, gente, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, de fato você já tem um endereço. E de bancos eletrônicos, que virou a moda agora. Você pega aí Nubank. Onde é que fica o Nubank? Ele precisa informar. Você pega banco da Ecoval. Estou falando exemplos aqui nominais só para poder estar falando, porque são bancos eletrônicos muito famosos. Tá? C6. Então, assim, hoje, de fato, ele precisa ter um endereço. Tanto endereço eletrônico, seria como e-mail, telefone para você entrar em contato com alguém e também um endereço físico. É obrigatório, não pode ter só eletrônico. Inciso 5º, o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito, nos termos do parágrafo 2º do artigo 52 da regulamentação em vigor. O código já falava que se você pega um financiamento em não sei quantos meses, e aí, por exemplo, você recebeu um valor de 13º, recebeu um valor que talvez você não estava esperando, de uma ação que você ganhou, é melhor você ir lá e liquidar aquele saldo devedor. Tá? É melhor você liquidar o saldo devedor. Por quê? Porque você vai evitar de estar pagando aqueles juros. Porque juros no Brasil é algo que popularmente sempre foi muito caro. Só que antigamente tinha uma prática que era o seguinte: você estava devendo, por exemplo, 3 prestações para poder terminar, por exemplo, de quitar um carro. Aí você estava querendo trocar esse carro. Quando você chegava lá no banco para poder adiantar essas 3 prestações, fazendo a antecipação proporcional dos juros também, para que ele retirasse os juros, você pagava uma taxa para poder adiantar o valor. Ora, então ele está tirando o nosso direito. Tá? Então isso hoje é proibido. Eu me lembro que eu já passei por uma situação dessa. Eu tinha um carro financiado, financiei aí em 3 anos. Quando deu os 3 anos, assim, deu uma oportunidade para eu poder trocar esse carro. Faltavam 3 prestações para poder terminar. Quando eu entro em contato com o banco para poder estar pagando as prestações adiantadas e, obviamente, proporcionalmente ele tirar aqui o débito, aqui, ó, artigo 52 já falava disso. É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Essa redução proporcional ela é garantida, isso é um direito que a gente tem. Só que aí o banco chegou para mim e falou o seguinte: Ramon, para você liquidar essas 3 prestações aqui, você vai ter que pagar R$ 1.200 de taxa de adiantamento. Não valia a pena. Não valia a pena eu tirar os juros. Valeu mais a pena, Ramon, por que você não entrou com ação judicial?
Primeiro que a gente não tinha aqui expresso que isso é considerado abusivo, era o entendimento na jurisprudência que já consideravam isso como sendo ilegal, tá? Porém, agora isso está expressamente garantido como sendo uma prática abusiva, tá? Próximo, parágrafo 1º, ele fala: as informações do 54B, as informações referidas no artigo 52 deste Código e no caput desse artigo devem constar de forma clara, resumida no próprio contrato da fatura de instrumento apartado e de fácil acesso ao consumidor. Isso aqui é transparência na contratação. Tem que agir com transparência. Isso já estava no artigo 46, quando ele fala que o contrato ele precisa ser entregue ao consumidor de forma prévia, que você possa ter uma maneira mais adequada para poder analisar os termos do contrato, etc. e tal. E, por último, que é o parágrafo 2º, a gente já falou, nós temos o parágrafo 3º do 54B, que fala, que complementa o artigo 52, e ele diz assim: sem prejuízo do disposto do artigo 37 deste Código, e o artigo 37 ele fala de publicidade enganosa e publicidade abusiva, a oferta de crédito ao consumidor e a oferta de venda a prazo ou a fatura mensal, conforme o caso, deve indicar, no mínimo, o custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar com e sem financiamento. Eu me lembro que era praticamente todo domingo, o Ricardo Eletro, aquela loja, comprava e lançava aí exatamente no momento do Fantástico lá, onde tem popularmente uma maior audiência que existe, né? Aí ele colocava o seguinte: amanhã, só amanhã, segunda-feira, você vai poder comprar aquela televisão de 60 polegadas apenas 899 mensais. E aí ele só falava o valor da prestação, 899. Aí, pô, você ganha lá R$ 3.000, fala, pô, sempre tive maior vontade de comprar essa televisão de última geração aí. Estou precisando trocar a TV, R$ 900, dá para eu pagar, eu vou lá comprar. Quando você chegava lá, era 72 vezes de R$ 900. Quer dizer, nitidamente isso não vale a pena. Se você fizesse, se ele tivesse colocado ali não só o valor da parcela, mas o valor total a pagar com ou sem financiamento, muitas das vezes você já iria verificar que não valeu a pena. Então, hoje é obrigatório, não pode estar colocando somente essas informações. Isso complementa porque no artigo 52 já falava dessa obrigatoriedade, tá? Ele diz aqui, ó, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito e concessão de financiamento, o fornecedor deverá informar, entre outros requisitos, prévio adequadamente sobre, inciso 1, o preço do produto ou do serviço em moeda corrente nacional. Agora, inciso 5, soma total a pagar com ou sem financiamento. Isso já era uma obrigação, agora reforça com a lei do superendividamento essa informação também. Gente, eu vou parar e a gente vai fazer vídeos sobre os outros dispositivos para não ficar um vídeo muito longo, tá?